Você não vai acreditar no que eu descobri. Oi, meus amores. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Aqui no cantinho dessa vozinha que tem história pra dar, vender e ainda guardar umas no baú. Eu sou a Rita, prazer em te conhecer. Tenho 76 anos muito bem vividos, obrigada. E se você acha que a vida de uma senhora da minha idade é pacata, toda feita de crochê, novela e bolinho de chuva, se engana, viu? Sim, porque essa história merece ser ouvida do jeitinho certo. E me escuta com o coração aberto, porque o que eu vou te contar parece coisa de filme. Mas foi a minha vida mesmo. E doeu mais do que eu imaginava. E antes da gente começar, faz um favorzinho pra essa avó aqui? Já se inscreve aí no canal Diário da Vovó 3. Aperta no botãozinho vermelho. Esse mesmo. Esse aí embaixo. Porque eu tenho muita história pra dividir com você. E se essa história te tocar, te fizer pensar ou até te arrancar uma lagriminha no canto do olho, deixa um liker, tá? Combinado? É o jeitinho de me dar um abraço virtual. Agora vamos ao que interessa. Você acredita em sinais? Eu acreditava. Mais ou menos. Às vezes o coração da gente vê o que quer ver e ignora o resto. Eu achava que estava vivendo um conto de fadas. Depois de perder meu marido tão cedo, eu conheci um homem chamado Cláudio. Minha filha, pensa num moço educado, gentil, cheio de palavras doces. Me fazia rir, me chamava de meu amor, segurava minha mão no cinema e até me trazia florzinhas sem motivo. Com ele, eu me senti viva de novo, mulher, desejada. Me sentia como uma mocinha de novela das 6. Me arrumava, passava batonzinho, ajeitava o cabelo com bobs, tudo pra ele. E eu acreditava do fundo da minha alma que ele sentia o mesmo. Até o dia em que recebi uma mensagem no celular. Uma mensagem sem nome, sem rosto, sem explicação. Só dizia, ele não é quem você pensa. No começo achei que era trote. Depois, achei que era o próprio Cláudio que tinha mandado aquilo por engano. Mas logo em seguida veio uma imagem, um print. E o que eu vi destruiu meu mundo em segundos. Eu fiquei paralisada. O coração disparou, as mãos começaram a suar e eu só pensava, isso não pode ser verdade, isso não pode ser dele. Mas era, e foi aí que entrou o segundo homem dessa história, o Rogério. Esse sim, um amigo antigo, daqueles que a vida traz de volta quando a gente menos espera. Ele me mostrou a verdade que meus olhos não queriam ver. Me mostrou o que estava escondido nas sombras do encantamento. E quando eu vi tudo, minha filha, meu estômago embrulhou. Aquela sensação de ser feita de boba, de ser enganada como uma garotinha, me tirou o chão. Porque quando a gente ama, a gente entrega tudo. E quando esse amor é de mentira, o tombo é ainda maior. Mas antes que você pense que essa história é só dor, deixa eu te dizer uma coisa. Essa história é sobre força, sobre levantar depois do tombo. Sobre amar a si mesma antes de qualquer homem. E principalmente, é sobre não aceitar migalha de ninguém, seja qual for a idade da gente. Hoje eu conto essa história não com tristeza, mas com orgulho, porque eu sobrevivi. Eu renasci. E se eu conseguir, você também consegue. Eu vou te contar tudo, desde o comecinho. Como conheci o Cláudio, como o Rogério voltou, como descobri a traição, como confrontei aquele sujeito cara de pau e como me levantei, mais forte, mais sábia e com o coração em paz. E eu não deixei barato não, viu? Quem me conhece sabe, vovó Rita pode ser boazinha, mas não pisa no meu coração que eu viro leoa. Então fica aqui comigo até o fim, porque essa história vai te fazer rir, chorar e refletir. E talvez, só talvez, te ajude a olhar com mais atenção para quem está do seu lado. Porque, às vezes, a mensagem que a gente acha que é do amor da nossa vida, na verdade, é o aviso para salvar nosso coração. E eu aprendi isso do jeito mais doloroso. Como eu conheci meu namorado. Um encanto no começo. Ai, minha filha, se tem uma coisa que a gente aprende com a vida, é que o amor gosta de pregar umas peças. E comigo não foi diferente. Depois que meu João partiu, meu marido, meu companheiro de quase 40 anos, eu jurei pra mim mesma que não ia mais me envolver com ninguém.
Dizia que meu coração já tinha vivido tudo o que precisava viver, que agora era tempo de cuidar dos netos, das plantas, das costurinhas e das minhas novelas. Mas a solidão... essa danada! Ela bate devagar, silenciosa. Começa num prato que sobra na mesa, numa risada que não tem quem escute, num domingo em que o telefone não toca. E mesmo com os filhos me visitando, mesmo com o carinho da família, faltava algo. Um olhar, um toque, um bom dia com um beijo na testa. Foi numa tarde de outono, dessas em que o sol bate meio tímido na varanda, que tudo começou. Eu estava na fila da farmácia, esperando para pegar meus remédios da pressão, quando um homem atrás de mim deixou cair um papel no chão. Eu me abaixei para pegar, e ele também. Nossos olhos se encontraram ali, meio sem querer. E, olha, fazia tempo que eu não via um sorriso tão bonito. Muito obrigado, senhora, ele disse com uma voz firme, educada. Senhora é a sua avó, respondi num impulso que nem sei de onde veio. Ele riu, e foi assim que conheci o Cláudio. Alto, bem vestido, cabelo grisalho penteado para trás, uma presença imponente, mas com um jeito doce de falar. Me contou que tinha 65 anos, era viúvo também, e que morava ali perto. Disse que ia muito àquela farmácia porque cuidava da saúde direitinho. Depois dos 60, a gente vira amigo de farmacêutico, né? Brincou. Rimos, conversamos ali mesmo, no banco de cimento em frente à loja. Ele me elogiou. Disse que eu tinha um olhar forte, que minha risada era gostosa de ouvir. E olha, eu fiquei toda boba, com 76 anos nas costas e ainda ficando vermelha por causa de um elogio. Antes de ir embora, ele me estendeu um cartão. Disse que era advogado aposentado e que, se eu quisesse conversar outro dia, tomarmos um café, era só ligar. Eu guardei aquele cartão como se fosse um bilhetinho de escola. Um calorzinho bom nasceu no peito. Esperei 2 dias. A coragem demorou a vir. Mas um dia, tomando coragem entre um ponto de crochê e outro, disquei o número. Oi, é o Cláudio? Aqui é a Rita, da farmácia. Do outro lado da linha. Silêncio por 2 segundos. Depois, a mesma voz gentil. A Rita de Olhos Vivos? Mas é claro que eu lembro. Achei que você nunca fosse ligar. E assim começou. No nosso primeiro encontro, ele me levou num café todo arrumadinho, com bolos feitos na hora e mesinhas de madeira com toalha de renda. Parecia cenário de filme. Ele puxou a cadeira para mim, me serviu o chá, segurou minha mão por cima da mesa. Conversamos por 2 horas sem parar. Sobre a vida, os filhos, as dores, as alegrias. Cláudio era inteligente, culto, sabia falar bonito sem parecer metido. Tinha aquele charme de homem antigo, que olha nos olhos e escuta. Me fazia perguntas sobre mim, sobre meu passado, como se cada detalhe fosse interessante. Eu me sentia vista, admirada. Saí daquele encontro com as pernas bambas e o coração acelerado. Minhas amigas diziam que eu estava radiante. Comecei a me arrumar de novo. Passava perfume, comprava batom novo, me sentia jovem. Nosso relacionamento foi crescendo rápido. Ele me mandava mensagens toda manhã. Bom dia, minha flor. Mandava flores no portão. Fazia questão de abrir a porta do carro. Me levava para dançar nos bailes da terceira idade. E dançava bem, viu? Aquela valsa com ele parecia mágica. Mas, sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu comecei a perceber umas coisinhas. Pequenas, sutis, mas que, no fundo, incomodavam. Cláudio não gostava de falar do passado dele. Quando eu perguntava da esposa falecida, ele mudava de assunto. Dizia que era assunto doloroso demais. Ele também nunca me apresentou ninguém. Nenhum filho, nenhum amigo, nenhum vizinho. Quando a gente saía, sempre era longe de onde ele morava. Eu perguntava onde ele vivia exatamente, e ele só respondia: naquela rua perto do mercado, sabe? E o celular? E o celular! Cláudio sempre deixava o celular no silencioso. E quando chegavam mensagens, ele se virava de lado ou colocava o aparelho de cabeça para baixo. Um dia fui brincar e tentei pegar o telefone da mão dele. Ele ficou sério, tirou da minha mão devagar e disse: privacidade é importante, Rita. Mesmo entre pessoas que se gostam. Eu, boba, me senti culpada. Achei que estava sendo invasiva.
Afinal, ele nunca me deu motivos concretos para duvidar. O coração queria tanto acreditar naquele amor. Mas mal sabia eu que aquela privacidade escondia um segredo sujo, uma vida dupla, ou talvez tripla. Na época eu não sabia disso. Só via um homem encantador, que me fazia sentir viva. Um homem que me tratava com carinho, que me levava flores, que dizia que me amava. E eu acreditava. Mas tudo ia mudar, com uma única mensagem. Uma mensagem que não era para mim. Ou talvez fosse um aviso, um sinal, um grito do destino dizendo: "Abre os olhos, Rita!" E foi aí que o mundo desabou, quando o outro homem apareceu na minha vida. A vida, minha filha, é engraçada. Quando a gente tá mergulhada demais numa história, achando que encontrou o final feliz, ela dá um giro de 180 graus e joga uma peça antiga no tabuleiro. E foi isso que aconteceu comigo. Depois de alguns meses de namoro com o Cláudio, já me sentindo quase uma mocinha de novo, surgiu alguém que eu não via há mais de 50 anos. Um nome que tinha ficado enterrado nas lembranças da juventude, junto com fotos desbotadas e cartas guardadas num baú. O nome dele era Rogério. A gente se conheceu quando eu tinha uns 20 e poucos anos, ainda solteira. Na época, ele era um vizinho do meu primo. Morava no interior e sempre foi muito gentil comigo. Um moço calado, educado, daqueles que falavam mais com os olhos do que com a boca. Eu cheguei a ter uma queda por ele, mas a vida nos levou por caminhos diferentes. Eu casei com o João. Ele se mudou e nunca mais nos vimos. Até aquele dia. Estava eu mexendo no Facebook. Sim, essa vozinha aqui usa rede social, viu? E recebo uma notificação. Rogério Nascimento te enviou uma solicitação de amizade. Meu coração deu um pulo. Na hora eu cliquei no perfil. A foto de um senhor bem conservado, cabelo branco alinhado, sorrindo com um fundo de jardim ao fundo. Meus olhos se encheram de lembrança. Era ele mesmo. Aceitei. E em menos de 5 minutos recebi uma mensagem. Rita, não acredito que te encontrei por aqui. Você está igualzinha. Ri sozinha. Igualzinha é bondade demais. Já estava com meus cabelos branquinhos, minhas mãos cheias de histórias e o tempo marcado no rosto. Mas aquela mensagem mexeu comigo. A gente começou a conversar. No começo, só amenidades. Como a vida tinha sido, onde morava, se tinha netos, o que fazia para passar o tempo. Depois, as conversas foram ficando mais longas, mais sinceras, mais profundas. Falávamos quase todo dia. De noite, quando o Cláudio não vinha, era o Rogério que me fazia companhia virtual. Até que um dia ele me disse uma frase que gelou minha espinha. Você tem certeza que esse Cláudio é quem você pensa que é? Aquilo me incomodou. Perguntei na hora o que ele queria dizer com aquilo. Ele foi direto. Rita, não quero me meter na sua vida, mas esse homem tem algo nele que não me cheira bem. Eu fiquei ofendida. Defendi o Cláudio com unhas e dentes. Disse que ele era maravilhoso, que me fazia feliz, que nunca me deu motivo para desconfiar. Mas Rogério foi firme. Só te peço uma coisa. Observa, com atenção, o jeito que ele age, o que ele esconde. Às vezes a gente quer tanto acreditar numa mentira, que vira cúmplice dela. Fiquei com aquilo na cabeça. Nos dias seguintes comecei a reparar melhor. Cláudio estava mais ausente. Mandava menos mensagens. Quando aparecia, parecia sempre com pressa. Dizia que tinha compromissos com a família, mas nunca explicava. Evitava passar noites comigo. Sempre que eu tentava tocar em assuntos mais íntimos, ele dava um jeito de fugir. Rogério continuava ali, discreto, mas presente. E toda vez que eu comentava algo estranho sobre o Cláudio, ele fazia silêncio. Até que, numa dessas noites, ele soltou. Se eu te mostrar uma coisa, você promete que não vai me odiar? Meu coração disparou. Eu perguntei, que coisa, Rogério? Ele respondeu, provas. Coisas que talvez você precise ver, mas que vão doer. Fiquei gelada. O que será que ele sabia? Como assim, provas? Disse que eu precisava de tempo, que meu coração não estava preparado. Ele respeitou. Disse que não forçaria nada, mas que, quando eu quisesse, era só avisar. Fiquei noites sem dormir. A cabeça latejava de dúvidas. Parte de mim dizia, isso é ciúme do Rogério. Ele quer atrapalhar. Outra parte
Sussurrava. E se ele estiver dizendo a verdade? Foi então que recebi aquela tal mensagem anônima no celular. Simples, curta, mas destruidora. Ele não é quem você pensa. Abre os olhos. E logo depois veio a foto. Uma captura de tela. Uma conversa íntima. Palavras doces, carícias por mensagem, elogios. Tudo dirigido a outra mulher. Uma mulher mais jovem. Cláudio aparecia claramente. O número dele. A foto de perfil. A assinatura da mensagem. E ali, no meio de frases indecentes e juras de amor, ele dizia: "Você é minha única. A Rita nem imagina." Eu travei. Era como se o mundo tivesse parado. O ar não vinha. A mão tremia. A mensagem anônima era clara. Mas o golpe maior foi ver meu nome ali. Como se eu fosse um obstáculo. Como se eu fosse um fardo. Como se todo o carinho que ele me dava fosse só fachada. Fiquei estática. Chorei. Tremi. Gritei sozinha dentro do quarto. Por que ele faria isso? Por que brincar com o coração de alguém que só queria amar? E foi aí que percebi. Rogério sabia. Ele tinha visto antes. E tinha tentado me avisar. No dia seguinte, mandei uma única mensagem para ele. "Me mostra tudo." Ele respondeu: "Venha aqui em casa. Vai doer, mas você merece saber." E foi aí que começou a queda da máscara. E a revelação mais chocante da minha vida. A mensagem que eu achei que era do Cláudio. Ai, minha filha, o coração da gente engana a mente de um jeito que chega a ser perigoso. Depois que vi aquela mensagem anônima, eu entrei numa espécie de neblina emocional. Era como se meu corpo estivesse presente, mas minha alma estivesse pairando por cima, olhando tudo com olhos desesperados. A ficha não caía de uma vez. Ela descia devagar, arranhando. Eu me recusava a te acreditar. Aquela imagem, aquele print da conversa, talvez fosse montagem, né? Vai que era alguém querendo acabar com a gente. Inveja, maldade, tanta coisa existe nesse mundo. Tanta gente ruim. Mas o problema, minha filha, é que tudo ali batia. A foto de perfil, o número, os emojis que o Cláudio usava nas mensagens pra mim. Os mesmos, até as palavras. Ele tinha uma mania de escrever "Bom dia" com um monte de letras. Igualzinho ali no print. A mulher com quem ele conversava era mais nova. Bem mais nova. Devia ter seus 40 e poucos. Morena, bonita, pele lisinha, corpo de academia. Chamava ele de docinho. E ele chamava ela de noivinha escondida. Noivinha escondida. Eu li aquela frase umas 15 vezes. Cada vez doía mais. Naquela noite eu não comi, não dormi. Fiquei sentada na beira da cama com o celular na mão, como se esperasse uma explicação cair do céu. O silêncio era ensurdecedor e cada tic-tac do relógio parecia zombar da minha cara. No dia seguinte, tomei coragem e mandei uma mensagem pro Cláudio. "Oi, bom dia, tudo bem?" Ele respondeu com aquela doçura de sempre. "Bom dia, minha flor. Dormiu bem?" Tive vontade de gritar, de jogar tudo na cara dele ali mesmo. Mas respirei fundo. Eu queria ter certeza antes. Queria olhar nos olhos dele, ver a verdade com os meus próprios olhos. Foi aí que resolvi aceitar o convite do Rogério. Peguei minha bolsinha, ajeitei o cabelo como pude e fui até a casa dele. Ele morava num sobradinho simples, mas muito arrumadinho, cheio de plantas e com cheiro de café passado na hora. Quando abriu a porta, me olhou com carinho, mas com um ar de tristeza nos olhos, como quem diz: eu queria estar errado. Me sentei no sofá. Minhas mãos tremiam. Ele colocou o celular dele em cima da mesinha de centro. Sem falar nada, apenas abriu a galeria de fotos. Começou a me mostrar uma por uma. "Isso aqui, Rita, eu peguei no grupo de um conhecido. Essa aqui é uma das mulheres com quem ele sai. Ele leva ela no mesmo restaurante onde te levou, olha o cardápio na foto." E eu olhava e reconhecia o mesmo canto da mesa, a mesma taça de vinho, outra foto. Cláudio com outra mulher, agora num sítio. Uma legenda: "Fim de semana com meu amor." "Essa aqui é de 2 meses atrás", ele disse. Outros prints vinham em sequência. Conversas com mais 2 mulheres. Em todas, ele dizia que estava sozinho, que estava em busca de um amor verdadeiro. Uma delas até perguntou: "Você tem alguém no momento?" E ele respondeu: "Só uma senhora que cuido por educação. Viúva carente. Mas ela é do passado.
senhora carente, do passado. Minha respiração falhou. A raiva me subiu de um jeito que eu tremia. Rogério segurou minha mão. Eu sabia que ia doer, Rita. Mas você merecia saber a verdade. Esse homem é um canalha. Eu queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Eu estava anestesiada. Só conseguia pensar. Ele estava comigo ontem. Me beijou. Me chamou de amor. Aquilo doía mais do que uma traição amorosa. Era uma traição de confiança. Ele zombava da minha idade, do meu carinho, da minha entrega. Me fazia de piada. Usava minha solidão como isca. Levantei. Obrigada, Rogério. De verdade. Agora é comigo. Ele ainda tentou me segurar. Rita, eu posso ir com você se quiser. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Mas eu fui firme. Não. Essa dor fui eu que vivi. Essa verdade sou eu que vou devolver na cara dele. Voltei pra casa. Me olhei no espelho. Passei batom. Prendi o cabelo com grampo. Me vesti como se fosse pra uma guerra. Mandei uma mensagem pro Cláudio. Vamos tomar um café hoje? No mesmo lugar de sempre. Preciso te ver. Ele respondeu rápido. Claro, minha flor. Vai ser um prazer. E ali, naquele momento, eu percebi. Ele ainda achava que podia me enganar. Achava que eu era a mesma boba apaixonada. Mal sabia ele que aquela Rita de antes tinha morrido ontem. Preparei um envelope com todos os prints, todas as fotos, e fui. Quando cheguei, ele já estava sentado. Sorriu quando me viu. Levantou, me deu um beijo na mão. Que saudade, minha flor. Você tá linda hoje. Sentei devagar. Coloquei o envelope na mesa, sem dizer uma palavra. Ele franziu a testa. Que é isso? Falei olhando no fundo dos olhos dele. Abre. Vai. Lê em voz alta. Quero ver se tem coragem. Ele abriu. E conforme ia vendo, o rosto dele mudava. Primeiro ficou branco. Depois, vermelho. Depois riu. Sim, riu. Você anda fuçando minha vida, Rita. Não, sua própria sujeira chegou até mim. E você sabe o que é pior que uma traição, Cláudio? É menosprezar o amor de uma mulher como eu. Uma mulher que te tratou com respeito. Que acreditou em você. Ele tentou se defender. Gaguejou. Disse que eram mal-entendidos. Que eu não sabia o contexto. Mal-entendido é quando você troca açúcar por sal, Cláudio. O que você fez tem nome. É canalice. Levantei. E antes de ir embora, olhei nos olhos dele e disse: Você perdeu a melhor coisa que já teve. E nem percebeu. Saí de cabeça erguida. E juro por tudo, o vento daquela tarde parecia mais leve. O pior já tinha passado. A verdade tinha sido dita. Mas a história ainda não tinha acabado. Rogério me mostra a verdade. A prova chocante. Quando saí daquele café, com o Cláudio ainda tentando remendar sua própria sujeira, eu não fui direto para casa, não. Andei. Caminhei sem rumo por uns 20 minutos, talvez mais. O céu estava nublado. O vento soprava forte. E eu sentia como se uma tempestade tivesse passado dentro de mim. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não chorei. Não porque não doía. Dizia minha avó que o coração da mulher madura é que nem panela de pressão. Segura muito, mas quando estoura, não sobra nem tampa. E eu estava prestes a explodir. Voltei para casa em silêncio. Preparei um chá de camomila, não tanto para relaxar, porque nenhum chá do mundo relaxa uma alma despedaçada, mas porque era a única coisa que minha barriga aceitou. Sentei na poltrona da sala, aquela onde meu João gostava de cochilar depois do almoço, e deixei o tempo passar. Deixei o silêncio falar por mim. Foi então que o celular tocou. Era uma mensagem do Rogério. Está bem? Respirei fundo. Respondi. Sim, acabou. Obrigada por me mostrar. E ele, como sempre tão cuidadoso, ainda não acabou, Rita. Você precisa ver tudo, porque esse homem fez muito mais do que você imagina. Aquilo me gelou. Mais? Como assim mais? Respondi com um simples. Amanhã, às 10 horas, na sua casa. E assim foi. Na manhã seguinte vesti uma roupa leve, mas firme, como quem vai enfrentar mais uma batalha. Porque, mesmo tendo colocado Cláudio contra a parede, eu sabia que a ferida ainda estava aberta. E que Rogério, com tudo que já tinha me mostrado, ainda guardava mais pólvora naquele celular. Cheguei na casa dele e fui recebida com um café quente, pão de queijo e aquele olhar de quem já tinha visto demais. E não queria que eu visse, mas sabia que eu precisava.
Nos sentamos. Sem muitos rodeios, ele pegou o celular, conectou no notebook e disse: Rita, isso aqui eu consegui por uma amiga minha que trabalha numa operadora. Ela viu o nome do Cláudio no sistema e me ajudou. Eu sei que não é o mais correto, mas você precisava saber com quem estava lidando. E quando ele abriu a pasta com o nome Cláudio Golpes, minha boca secou. Ali havia várias pastas, cada uma com um nome de mulher e um mês ao lado. Selma, março, Beatriz, julho, Luciana, outubro. E em todas havia fotos, áudios e conversas. Tudo com Cláudio. Ele se apresentava com nomes diferentes. Às vezes era Carlos, outras vezes Mário. Dizia que era empresário, que estava sozinho no mundo, que procurava uma companheira para envelhecer junto. E então vinha o padrão. Ele seduzia, prometia amor, pedia pequenas ajudas financeiras só até uma venda sair ou até liberar um seguro. E depois sumia. Rita, ele é um golpista, Rogério disse com a voz firme. Já enganou pelo menos 7 mulheres que eu consegui identificar. E pela conversa que ele teve com a Luciana, você era só mais uma etapa. Ele falou dela pra você e de você pra ela. Meu coração doía, mas agora a dor vinha com raiva, com indignação. Como alguém pode brincar assim com o sentimento dos outros? Com as fragilidades, com as memórias, com as esperanças? Ouvi áudios. Em um deles, ele dizia para uma mulher: essas senhoras mais velhas são ótimas, viu? Carentes, generosas e querem só um pouco de carinho. Dão até cartão de crédito se souber falar bonito. Nesse momento, Rogério pausou, me olhou e me viu com os olhos marejados. Rita, me desculpa por te mostrar isso, mas eu não podia te deixar cega. Você é melhor do que isso. Eu balancei a cabeça. Não chorava, mas por dentro, cada frase era como uma navalha passando no peito. Obrigada, Rogério. De verdade. Você foi o único que se importou. O único que não ficou calado. Ele então segurou minha mão. Pela primeira vez, firme, quente, de um jeito que me fez estremecer por dentro. Eu me importo com você desde a juventude, Rita. Mas naquela época você já tinha escolhido o João. E tudo bem, porque ele era um homem bom. Mas agora, você merece alguém que te veja de verdade, que te valorize, que te respeite. Meus olhos se encontraram com os dele. E por um instante, o silêncio disse mais do que qualquer palavra. Eu não tô pronta, Rogério. Falei com a voz embargada. Meu coração ainda tá ferido. Eu sei, ele respondeu com um sorriso leve. Mas eu tô aqui. E vou continuar aqui. Pra quando você estiver. Naquele momento, eu percebi que nem todo homem é Cláudio. Que ainda existem homens como Rogério. Homens que respeitam o tempo da gente. Que não nos enxergam como alvos fáceis, mas como mulheres inteiras, mesmo que feridas. Antes de ir embora, eu disse: agora é hora de fazer ele pagar. Não só pelo que fez comigo, mas pelas outras também. E Rogério concordou. Eu já tenho um plano. Mas isso, minha filha, eu te conto no próximo capítulo. Porque o que eu fiz com todas essas provas fez Cláudio tremer nas bases. E ele nunca imaginou que aquela senhorinha carinhosa, que ele chamava de passado, ia virar seu pior pesadelo. O confronto, quando eu descobri quem ele realmente era. Você já se olhou no espelho e não reconheceu a mulher refletida? Eu me olhei naquela manhã e vi uma nova Rita. Não a senhora que fazia bolo para neto e bordava toalhinha de mesa, mas uma mulher ferida e forte. Uma mulher que amou demais, sim, mas que agora estava pronta para revidar. Depois que Rogério me mostrou tudo, as fotos, os prints, os áudios nojentos daquele tal Cláudio, eu decidi que não ia deixar isso barato. Eu não ia só chorar escondida. Não ia apagar as mensagens e fingir que nada aconteceu. Não, ele ia ouvir tudo, olhando na minha cara. E mais, ele ia sentir na pele o gosto do próprio veneno. Montei um dossiê. Sim, minha filha, um dossiê. Imprimi todas as conversas, as fotos dele com outras mulheres, as provas dos pedidos de dinheiro, os áudios debochando de senhoras carentes. Fiz questão de colocar tudo numa pasta azul, dessas de escritório, com etiquetas e divisórias. Organizado, profundo, doloroso.
E para completar, levei comigo um celular antigo, com todos os áudios salvos, porque ouvir é sempre mais forte do que ler. A voz dele confessando, rindo, zombando. Eu queria que ele ouvisse a si mesmo. Queria ver a máscara cair sem dó. Marquei o encontro como se nada tivesse acontecido. Cláudio, podemos almoçar amanhã? Queria conversar, sentir você mais perto. Ele respondeu em 2 minutos. Claro, minha flor. Vai ser ótimo. Estava com saudade. Aquele minha flor já não me afetava. Era veneno doce. E eu ia devolver com gosto. Escolhi o restaurante que ele sempre me levava. Um lugar chiquezinho, com toalhas brancas, música ambiente e garçons de gravatinha. Fiz questão de reservar a mesa do canto, aquela que a gente sempre sentava. Sabia que ele ia chegar cheio de charme, sorriso no rosto, mentiras no bolso. Mas dessa vez, eu estava pronta. Cheguei antes. Me acomodei com minha pasta na bolsa e o celular no colo. Quando ele entrou, fez a encenação de sempre. Abriu os braços, sorriu, me deu um beijo na testa. Como está minha mulher linda? Eu sorri. Falso, mas doce. Melhor agora. Ele puxou a cadeira, chamou o garçom, pediu vinho. Começou a conversar como se tudo fosse perfeito. Falou do clima, da aposentadoria. Até fingiu se preocupar com minha saúde. Até que eu disse: Cláudio, antes da gente comer, tem algo que você precisa ver. Ele franziu a testa. Achou que era alguma notícia ruim de saúde, talvez. O que foi, minha flor? Peguei a pasta. Coloquei devagar na mesa. Abri. Na primeira página, coloquei a foto dele com a tal noivinha escondida. Aquela em que ele beija o pescoço dela enquanto segura uma taça de vinho. Ele olhou. Ficou pálido. Que é isso? Virei outra página. Conversas íntimas. Ele chamando outra de meu anjinho secreto. Virei mais uma. Print dele dizendo que eu era apenas uma viúva carente que ainda não percebeu. O rosto dele mudou de cor. Do branco ao vermelho. Rita, eu posso explicar. Eu ri. De verdade. Pode? Então vamos ouvir. Peguei o celular. Dei play no áudio. Essas senhoras mais velhas são ótimas. Só dar carinho e elas fazem tudo. Dá até pra viver disso. Ele tentou pegar o celular da minha mão. Eu puxei de volta. Você vai ouvir cada palavra, porque eu ouvi cada mentira. Eu acreditei em cada gesto. E agora é sua vez de engolir o que cuspiu. Ele levantou, olhou para os lados. O restaurante não estava cheio, mas algumas pessoas já observavam. Rita, você está passando vergonha. Não, quem deveria ter vergonha aqui é você. Eu fui mulher, fui leal, fui sincera. E você me usou como se eu fosse lixo. Pois agora, Cláudio, você vai ser exposto. Ele tentou argumentar. Dizia que eu estava louca, que aquilo era armação. Mas cada vez que falava, eu tirava outra prova. Outra página, outro áudio. Você mandou o mesmo vídeo íntimo para 4 mulheres diferentes. Mesmo fundo, mesma camiseta. Você é burro ou só muito safado? As pessoas começaram a cochichar. Um garçom se aproximou desconfortável. Está tudo bem aqui? Respondi sem hesitar. Está sim, querido. Só tô mostrando para esse senhor quem ele realmente é. Cláudio então explodiu. Baixou o tom, apertou os punhos e disse entre dentes: Você vai se arrepender disso, velha ridícula. Foi a gota. Levantei da cadeira. Peguei a taça de vinho. Brindei sozinha. Ao homem que pensou que podia enganar uma mulher inteira com um coração pequeno. E virei a taça. Não na boca. Na cabeça dele. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Cláudio, molhado, sem reação, tentava limpar o rosto enquanto eu pegava minha bolsa e seguia rumo à saída. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Você me subestimou. Achou que minha idade me fazia fraca. Mas aprenda uma coisa, Cláudio. Uma mulher que sobreviveu a vida inteira não tem medo de homem nenhum. E fui embora. Na calçada, respirei fundo. O sol bateu no meu rosto como um abraço. E naquele momento, eu me senti leve. Machucada, sim. Mas inteira de novo. Porque o confronto não foi só com ele. Foi comigo mesma. Com a Rita que permitiu ser enganada. Que se sentiu pequena, burra, usada. E que agora renascia. E o melhor de tudo, eu não estava sozinha. Rogério me esperava do outro lado da rua, com um sorriso discreto e um olhar que dizia:
Eu sabia que você conseguiria. Mas essa parte da história é o começo de algo novo. Como eu me levantei depois de ser enganada. Você sabe o que é acordar um dia depois de ter desabado? Eu te digo, é como reaprender a andar com as pernas moles, o coração em frangalhos, mas com o peito cheio de algo novo, coragem. No dia seguinte àquele confronto com o Cláudio, eu me olhei no espelho com mais atenção do que nunca. Encarei cada ruga, cada mancha da pele, cada fio branco no cabelo. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não vi fraqueza ali. Eu vi história. E sabe de uma coisa? Eu me achei linda. Pode parecer tolice, minha filha, mas naquele espelho eu vi a Rita de 20 anos, de 40, de 60 e agora a de 76. E todas essas versões me olhavam e diziam juntas: você sobreviveu. Mas não foi fácil. Nos primeiros dias, a dor ainda queimava. O corpo parecia carregar o peso de todas as mentiras. À noite, às vezes, eu ainda acordava assustada, como se tivesse sonhado com aqueles áudios nojentos ou com as palavras frias do Cláudio. Eu me perguntava, como eu fui cair nessa? Como fui tão burra? Mas aí eu me abraçava. Sim, me abraçava. Literalmente. Colocava os braços em volta de mim mesma, sentada na poltrona da sala, e dizia: você amou com sinceridade. E isso não é burrice, é coragem. Fui me reerguendo aos poucos. Comecei com coisas simples. Arrumei o jardim, aquele que estava meio abandonado desde que Cláudio passou a ocupar meu tempo. Plantei novas flores, comprei mudas de lavanda e hortelã. Quando as vi crescendo, eu também comecei a crescer de novo. Voltei a caminhar, às vezes com Rogério, às vezes sozinha. Aprendi a ouvir o som dos meus próprios passos e percebi, eu não precisava de outro homem para me sentir viva. Eu me bastava. E isso me trouxe uma liberdade que nem na juventude eu tinha sentido. E sabe o que foi mais bonito? A forma como o Rogério respeitou meu tempo. Ele não forçou nada, não me cobrou carinho, não tentou se aproveitar da dor. Estava ali, me trazendo pão de queijo de manhã, me ajudando com o mercado, me ensinando a usar o WhatsApp no computador. Sim, porque essa avó aqui tá moderna, viu? E numa tarde nublada tomando café na varanda, ele me disse: Rita, você pode ter sido enganada, mas nunca foi fraca. O fraco é ele, que precisa mentir para se sentir alguém. Aquilo me tocou fundo, porque por muito tempo eu achei que tinha sido enganada porque era frágil. Mas não era isso. Eu fui enganada porque era generosa, porque acreditei no amor, porque meu coração ainda batia forte, mesmo depois de tanto tempo. E minha filha, isso não é fraqueza, isso é poder. Decidi então fazer algo mais, transformar minha dor em cura, para mim e para outras. Comecei a escrever. Peguei um caderninho velho, desses de capa florida, e comecei a contar minha história. Primeiro só para mim. Depois pensei, quantas mulheres passaram por algo parecido e ficaram caladas? Quantas se envergonharam, se culparam, se esconderam? Foi aí que nasceu essa ideia aqui. Contar tudo, em voz alta, sem vergonha, sem filtro. Porque a vergonha não é da mulher que foi traída. É do homem que trai. Falei com minha neta mais nova, aquela que entende dessas coisas de internet, e ela me ajudou a criar um canal. E foi assim que nasceu esse cantinho aqui, onde eu e você nos encontramos agora. Porque se eu puder evitar que uma única mulher caia na lábia de um canalha como o Cláudio, tudo isso já valeu a pena. E você sabe o mais bonito? A quantidade de mensagens que eu comecei a receber, de senhoras como eu, de jovens, de mulheres que também amaram demais, confiaram demais e foram quebradas. Mas todas queriam uma coisa: levantar. E eu dizia: levanta, minha filha. Pode doer agora, mas lá na frente você vai olhar para trás e dizer: obrigada a Deus por ter me mostrado quem ele era. E sabe o que mais? Eu me permiti rir de novo. Sabe aquele riso gostoso que vem do fundo da barriga? Ele voltou, num almoço com minhas amigas da igreja, num passeio no parque com meus bisnetos e, sim, numa conversa gostosa com Rogério. Um dia a gente estava rindo à toa, relembrando nossos tempos de juventude, e ele me olhou de um jeito diferente. Um olhar calmo, maduro,
mas cheio de sentimento. Rita, você me faz querer viver mais. E você me faz querer confiar de novo, eu respondi. Não era paixão de cinema. Era acolhimento. Era presença. Era a vida real. Não sei onde isso vai dar. E tudo bem. O que importa é que eu não deixei minha história acabar com um final triste. Peguei o lápis de volta e reescrevi meu capítulo. E você que tá me ouvindo agora, que chegou até aqui, ouça essa voz. Se você foi enganada, traída, machucada, isso não define quem você é. O que te define é o que você faz depois. E se hoje só sobrou caco, junta cada pedacinho com amor, porque dá pra colar. E quando você se olhar de novo, vai se enxergar mais forte do que nunca. Eu sou Rita, 76 anos, enganada por um canalha, mas renascida em mim mesma. E isso, minha filha, nenhum homem tira. A revelação. Quando outras mulheres descobriram tudo, depois daquele dia no restaurante, quando deixei o Cláudio ali, com o rosto vermelho e a máscara caindo, eu pensei que minha parte da história tinha acabado. Mas, minha filha, o que eu não sabia é que ali começava um turbilhão maior, um verdadeiro tsunami que ia varrer tudo o que ele tinha construído de mentira. No dia seguinte, eu acordei com uma enxurrada de mensagens no celular. Era grupo, era ligação, era recado, de mulheres que eu nunca tinha falado, mas que, pela história que espalharam, já me conheciam. Ou pelo menos sabiam quem era o tal Cláudio. Foi aí que eu entendi o tamanho da encrenca. E também da oportunidade. Essas mulheres começaram a se unir. E não era pra chorar, reclamar ou ficar de braços cruzados. Era pra mostrar força. Pra gritar juntas. Chega! O primeiro grupo se formou no WhatsApp. Chamaram de Mulheres que Cláudio Enganou. Eu entrei, claro, com o coração apertado, mas também com a esperança batendo forte. Logo nas primeiras mensagens, vieram os relatos. Histórias tão parecidas que pareciam um roteiro de novela. Só que era a vida real, minha filha. Uma delas contou como Cláudio prometeu casamento, mandava flores e presentes, e depois desaparecia por semanas, pedindo dinheiro pra resolver um problema. Outra falou das noites em claro, esperando uma ligação que nunca vinha. Teve até quem disse que ele usava nomes falsos para enganar famílias diferentes, deixando mulheres sozinhas e humilhadas. Eu lia cada história com o coração apertado, mas também com uma força que nunca imaginei ter. Porque, ao mesmo tempo que dói ouvir essas coisas, é na união que a gente encontra a cura. A gente começou a conversar sobre o que fazer, e foi aí que nasceu a ideia. Juntar todas as provas e levar para a polícia. Muitas tinham medo. Medo do julgamento, da vergonha, do preconceito. Afinal, quem gosta de assumir que foi enganada? Que acreditou em promessas falsas? Mas eu dizia, vocês não estão sozinhas. Somos muitas. E juntas, somos fortes. Logo, o caso virou notícia na cidade. Jornal, rádio, até a TV local. A história da Senhora Enganada, que virou guerreira, inspirou muitas outras a falar. O Cláudio? Ah, coitado. Ele tentou se esconder. Tentou negar. Mandava mensagens pedindo desculpas, prometendo mudar. Mas ninguém mais acreditava. E eu virei uma espécie de voz dessas mulheres. Contava a minha história, dava força, mostrava que nunca é tarde para levantar. Foi um processo longo. Algumas mulheres entraram na justiça. Outras preferiram deixar para trás e recomeçar. Mas todas aprenderam que a idade não é desculpa para aceitar qualquer coisa, que merecem respeito, amor verdadeiro e dignidade. E o que eu aprendi, minha filha? Que a vida é feita desses ciclos. A gente pode cair, se machucar, se enganar, mas a gente sempre tem a chance de levantar, sacudir a poeira e seguir. E mais do que isso, podemos ajudar outras a levantar também. Por isso, se você está ouvindo isso, saiba que não está sozinha, que tem sempre uma Rita pronta para te ouvir, para te entender e para te mostrar que o amor próprio é o melhor remédio. E eu tô aqui, sempre estarei, porque, no fim, essa história não é só minha, é de todas nós, o legado de uma mulher que renasceu. Agora que você acompanhou toda essa história, minha filha, quero que saiba de uma coisa muito importante. A vida pode nos pregar peças
das mais cruéis. Pode parecer que tudo está perdido, que o chão se abriu e engoliu nosso sonho, nosso coração. Mas eu tô aqui para dizer que nunca, jamais é o fim. Eu sou a Rita, 76 anos, e aprendi na marra que uma mulher pode ser ferida, enganada, humilhada, mas ela nunca perde a força. A força que vem do amor próprio, da coragem de se levantar e seguir em frente, mesmo quando tudo dói demais. Hoje, olhando para trás, não sinto vergonha nem tristeza pelo que vivi. Sinto orgulho de ter sido capaz de olhar a verdade de frente, de tirar a máscara do canalha que tentou me destruir e de me reconstruir com as minhas próprias mãos. Se você está passando por uma situação parecida, escute essa avó. Não se cale, não se esconda, não se diminua. Você merece respeito, amor verdadeiro e, acima de tudo, merece ser feliz. A minha história não terminou com a dor, terminou com a esperança, terminou com a certeza de que, por mais difícil que seja, a gente pode e deve renascer. A gente pode se reinventar, se fortalecer e ser a protagonista da própria vida. Se você gostou dessa história, não deixe de se inscrever no canal Diário da Vovó 3. Cada inscrição é uma luz que ajuda essa voz da experiência a chegar a mais mulheres que precisam de força e esperança. Deixe seu like para mostrar que você acredita no poder da superação. E compartilhe com quem você ama, porque juntas somos mais fortes. Comente aqui embaixo qual parte da história mais tocou seu coração. Quero muito saber o que você sentiu, viu? Vamos criar uma rede de apoio, amor e coragem. E eu prometo continuar contando histórias reais e inspiradoras, para que ninguém precise passar por isso sozinha. Um beijo enorme da sua vovó Rita. Até o próximo encontro, minha filha. Tchau, tchau.